Isso aí, você é um fiel integrante do conselho. Exatamente. Pronto, maravilha. Podemos começar, então? Vamos nessa. Bom, Ricardo, não vou abusar do meu ensaio anterior, porque eu corro muito risco. Então, seja muito bem-vindo aí ao nosso convívio, ao nosso Obrigado. ciclo de palestra, né? A penúltima de uma série de 9 palestras, né? Na verdade, eu costumo dizer que são encontros para troca de informações, cada participante, cada parceiro nosso no seu campo na sua especialidade, com as suas vivências, com seus conhecimentos para passar e principalmente para intercambiar, né, nessas oportunidades, porque as perguntas também acontecem. Nessas oportunidades você sabe mais do que ninguém, a gente aprende também. Enfim, então eu sou responsável, eu sou superintendente de desenvolvimento e comunicação social do COFIC, né? Então o COFIC é a associação que representa as empresas do Polo. Temos aí no nosso grupo de RH um suporte fundamental de Bertrand como coordenador, de França como nosso mentor espiritual, como a gente precisa costuma dizer, costumamos nos referir a ele dessa forma, e eu acho que pegou, e também de parceiros como a Ikigai, aí, especialmente o Vitor, né, nos dando esse suporte, além do nosso apoio técnico, que fica aí no bastidor, mas é fundamental, que é a Dinesa. Então, assim, eu sei que houve uma mudança de última hora, mas estamos acreditando, temos certeza de que não vai haver nenhum, vamos dizer assim, percalço na abordagem, muito pelo contrário, as escolhas são muito oportunas, são muito instigantes. Eu prefiro chamar de pessoas em primeiro lugar ou em primeiro plano. Então, o que fazer com relação a isso? Tem um campo enorme para reflexão e eu tenho certeza que vai ser a grande oportunidade para a gente aprender junto com você. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação e vou passar para a Bertrand, que faz essa interface aí junto com o Vitor, principalmente através do chat com as perguntas. Tá? Então, com você, Bertrand. E um abraço ao Ricardo. Obrigado, Érico. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui no mais um ciclo de palestras People Experience, uma jornada para a evolução das organizações. Dessa vez com o destaque do Ricardo. Vou tentar, hein, Ricardo? Ricardo Chiassiki. Quase. Tá ótimo. Fique à vontade para errar meu nome também, não tem problema. Mas, gente, é uma oportunidade muito boa, tá? Então, essa oportunidade não seria possível sem alguns parceiros que nos acompanham ao longo de toda essa jornada. Então, nossos agradecimentos ao Ikigai Brasil, através da pessoa, da figura do Vitor, tá? Que é um incentivador, um apoiador, né? Um cara que vibra com o que faz, e isso é importante. E não diferentemente, não podemos deixar também de agradecer ao Luiz França, né? Nosso mentor espiritual que nos acompanha aí, né? Também aí a nossa equipe do COFIC, que nos dá o apoio, tá? Então, o Érico, a Neisa, que está sempre nos dando apoio. Eu sou Bertrand Carneiro, sou coordenador da Comissão de RH e também sou coordenador de desenvolvimento de pessoas da Tronox. É um prazer estar com vocês. Eu vou estar aqui acompanhando o Ricardo, que hoje nos apresenta o tema People First, ou as pessoas em primeiro lugar, né? E estaria acompanhando o chat, onde vocês podem colocar as perguntas. Eu vou ajudá-lo, Ricardo, no acompanhamento de eventuais perguntas para facilitar aí para você. Tá? Eu e o Vitor. Tá? Então, Ricardo, muito obrigado por estar conosco. Tá? Realmente é um prazer ter aqui conosco. Acho que vai abrilhantar muito a nossa agenda. Tá? Tenho certeza disso. É com você o espaço, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Érico. Obrigado, Bertrand. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado, Vitor. Estou feliz de passar essa tarde com vocês aqui no COFIC. Pessoal, quando o Luiz comentou comigo da ideia de vir bater um papo sobre pessoas, RH, gestão estratégica, futuro, primeiro, me empolguei muito porque eu sou um apaixonado, né? Como vocês falaram, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende também com as perguntas e com as explicações.
E eu queria deixar um espaço super aberto para a gente montar perguntas, debates, qualquer momento da apresentação, tá? Eu tento montar uma apresentação falando de tendência, falando um pouco do que eu acredito, muito menos sobre dados, artigos e enfim. Então, a ideia aqui é que realmente, a qualquer momento, né, acho que o Bertrand e o Vitor que fazem essa interface, mas fiquem à vontade para perguntar. E acho que no final depois também, né, pessoal, a gente pode abrir um espaço para perguntas, se alguém tiver. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui na minha apresentação. Eu sou um eterno apaixonado por pessoas, por gestão. Faz 2 anos, 3 anos, na verdade, que eu me apaixonei pela educação corporativa. Fui fazer um trabalho voluntário fora e entendi que a educação é que realmente muda o mundo. E falei, pô, mas qual que é o agente da transformação? São as pessoas. Então, é em cima disso que eu trago hoje um pouco do que eu acredito. Bertrand, posso compartilhar aqui um slide que eu tenho? Claro, claro que sim. Legal. Legal, pessoal. Eu tinha até mudado esse slide aqui para português, que eu prefiro pessoas do que people. Então, mas, enfim, acabou ficando people. E hoje minha fala é sobre pessoas, sobre o que eu acredito, o que eu venho estudando. Sou apaixonado pelo futuro e acho que o Covid veio para ensinar muita coisa para a gente, né? Acho que a gente acabou aprendendo muito na jornada, de um jeito doloroso, muitas vezes. Mas, por outro lado, se a lição é bem aprendida da primeira vez, a gente não precisa ter uma segunda vez para que isso aconteça. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como ser estratégico no novo mundo, né? A gente tem um ponto de vista de que cada vez mais as pessoas precisam entender que não é sobre o esforço que você faz, ou não é sobre a quantidade de horas que você trabalha, e sim sobre a mentalidade que você tem, sobre aqueles soft skills que a gente não aprendeu na escola, sobre aquele mindset ou aquela mentalidade que a gente não aprendeu na faculdade. Não é sobre o hard skill, não é sobre aquele negócio, eu sei mexer naquele sistema, ou nossa, eu sei fazer aquela outra avaliação. Cada dia muda as coisas e a gente está entendendo que muda numa velocidade que a gente não pode mais controlar. E eu aprendi talvez do jeito mais doloroso que eu pude. Eu até o ano passado era CEO de um grupo grande, né, a gente faturava algo perto de 100 milhões e de 3 meses para cá, né, na verdade de 6 meses para cá agora, eu saí para tocar uma startup do grupo. Então a gente tinha um grupo gente, que tem uma editora, que tem um instituto, que tem um monte de funcionário, e eu recebi esse chamado para educação e falei, eu quero, conversei com meu sócio, falei, eu quero fazer um sprint aqui de 3 anos nessa startup. E saí, de um dia para a noite, eu troquei 100 colaboradores que eu tinha para 3 colaboradores, né? E um orçamento milionário por um orçamento onde cada centavo conta. E eu sempre fui uma pessoa muito voltada para pessoas, né? E aí um dia chegou uma pessoa que trabalha comigo e falou, Rick, eu não posso mais fazer o que eu faço. Não estou mais feliz. E é uma das pessoas mais leais que eu tenho, uma pessoa que está comigo desde o começo da startup. Ela falou, eu não sou mais feliz. E eu não estou mais gostando de fazer o que eu faço. E aí eu fui perguntar, ela falou, eu estou sem tempo, eu não estou conseguindo cuidar da minha casa, não estou conseguindo cuidar do meu marido. E sempre que alguém responde para mim que está sem tempo ou está sem dinheiro, né, quando a gente fala dos clientes, a gente sempre fala, vamos investigar um pouco mais, porque tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. E eu comecei a perguntar, falei, mas você é apaixonada pelo que a gente faz, você moldou muito do que a gente construiu, você está envolvida em todas as decisões estratégicas. Mas eu não tô mais com tesão. Quando ela respondeu isso, eu falei, puta, eu vou perder talvez a melhor pessoa que eu tenho no meu time. E isso eu falo de vários times que eu já tive. Ela é uma das pessoas mais competentes, leais, guerreiras. E naquele momento eu falei, vou perder. E comecei
a fazer uma retrospectiva de tudo que eu tinha feito, que eu podia ter errado no caminho. Eu falei, ela gosta do projeto, ela está envolvida com a gente, ela está engajada com a gente. Por que ela está querendo sair? Por que ela está infeliz? E comecei a pensar num monte de motivos. E aí, aquele momento, de novo, eu tive um flashback de que o futuro do meu time estava na minha mão. Não adianta eu ter uma ideia mirabolante da startup, de ter uma execução perfeita, se eu não voltasse a pensar em pessoas, se eu não voltasse a colocar as pessoas em primeiro lugar. A gente tem a tendência de cada vez mais olhar para números, para estatísticas, né, para KPIs, para OKRs, para esquecer das pessoas. A pessoa, é engraçado, esses dias um amigo meu falou, eu estou fazendo vários one-on-one com o meu time. Eu falei, mas o que isso tem de novo, né? Você devia ter um one-on-one todo dia com o seu time. Você devia perguntar para o seu time todo dia se ele está feliz com o que ele faz. Daquele momento, eu comecei a todo dia mandar mensagem para o meu time. A gente quintuplicou o time que a gente tinha praticamente, né? A startup explodiu durante essa pandemia, que a gente é educação online. E eu, todo dia, perguntar para o meu time, eu começo falando, como é que você está? Você está feliz? Você está gostando do que você está fazendo? Os desafios que você tem essa semana são os desafios que você acha que vão te levar para o próximo ponto que você está? E eu mudei completamente minha postura. Eu comecei eu estava com muito tempo na execução, nos KPIs que a minha empresa precisava ter para dar lucro, para dar rentabilidade no final do ano, e pouco gerando empatia. Porque tudo que eu estava fazendo antes disso estava errado. Eu estava tentando fazer rentabilidade, eu não conseguia. Eu estava fazendo fornecedores e não conseguia. E aí eu comecei a enxergar, e provavelmente vocês enxergam hoje, que tinham colaboradores meus que iam super bem e começaram a ir super mal. Os times estavam inseguros. Eu não conseguia me aproximar deles. Tinha pessoas, né, que a gente via que eram piores e tinham resultados melhores. E a gente começou a pensar e falou, mas por que está isso? Aí, quando eu comecei a pensar, eu falei, eu não tenho bola de cristal, né, que eu sempre brinco, e eu comecei a definir assim, eu não estava uma gestão estratégica. Eu não estava colocando as pessoas no centro e colocando os KPIs e os ativos, as metas ao redor. Eu estava colocando as metas no centro e colocando as pessoas como meio. E a gente não pode ter as pessoas como meio, a gente precisa ter as pessoas como fim. A meta, o dinheiro, o cliente, ele é o meio. É o meio que a gente vai fazer essas pessoas felizes. E a gente vê, né, assim, escuta muito, nossa, a nova geração agora, ela não tem propósito, ela fica procurando propósito, não tem engajamento. Porque na minha época, eu ficava 20 anos na empresa, hoje os estagiários não conseguem ficar 6 meses na empresa. Essa geração mais nova, ela veio para ensinar para a gente que você tem que trabalhar e ser feliz. Dá para fazer as duas coisas juntos. Não dá mais para você falar assim, ou eu trabalho e ganho dinheiro, ou eu sou feliz. Você tem que revirar a sua vida profissional até que você encontre realmente algo que te agregue. E ali eu entendi que eu não estava tendo uma visão estratégica. O meu time antigo era um time muito voltado para resultado, muito voltado para metas. O time novo da startup era um time que precisava saber o porquê. O porquê que eu estava fazendo aquilo. O porquê que eles estavam fazendo aquilo. Por que eu estava pedindo para eles montarem aquele gás extremo ali no meio da pandemia, todo mundo recuando, cortando orçamento e a gente contratando 10 pessoas na pandemia. Eles precisavam participar das decisões. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi na porrada. E foi uma porrada, graças a Deus, a pessoa que eu falei continua comigo, ela não saiu, a gente fez um super trabalho e ela realmente entendeu que era um burnout, ela estava exausta, cansada, estressada, e a gente retomou e falou, agora o menos é mais, vamos fazer, vamos criar o propósito novamente, vamos colocar as metas, e começou a crescer. A empresa começou a vir e essas pessoas começaram a cascatear os nossos valores. A primeira coisa que eu aprendi, e eu vou falar assim, eu sou um cara extremamente focado em resultado, extremamente focado em execução. Pessoas que fazem negócio comigo adoram, que falam assim, cara, o Ricardo é o cara que vai se preocupar do cliente ter o resultado,
dele ter o resultado, tudo numa transparência clara, um objetivo super, super clean. E eu precisei mudar um pouco. Eu comecei a entender que antes do resultado eu precisava gostar de servir. Eu precisava gostar de servir o meu time. Então eu ia lá, abrir uma frente, abrir uma negociação, mas eu voltava para trás, falava assim, time, o que vocês precisam para fazer isso acontecer da melhor maneira possível? E aí começava a vir um monte de coisa, desde, Ricardo, eu preciso de mais 6 meses para entregar o projeto, ou Ricardo, preciso de 3 novos headcounts para contratar, como falar assim, não, Ricardo, tá beleza, eu vou conseguir entregar isso e fazer um baita resultado. Então, você começa a dar o benefício da surpresa para o seu time, assim, de falar, o seu time pode te surpreender positivamente. E vinham as coisas e falar, tá bom, vamos fazer. Obviamente, tudo que tinha que caber no nosso bolso, tudo tinha que fazer sentido para mim também, mas eles começaram a me pegar do começo o projeto, né? Eu fui de multinacional há muitos anos, empresa de 4.000 pessoas. E é louco como você vê que o que chega para o colaborador é um pedacinho do pedacinho do pedacinho da estratégia. Porque o líder não gosta de servir, ele gosta de demandar. Então, a gente precisa mudar esse papel. Assim, o líder teve a ideia, vamos fazer a expansão para o Norte e Nordeste, vamos fazer a expansão para o Sul e Sudeste. Ok, como? Por quê? Né? Eu gosto muito do livro do Simon Sinek de Comece pelo porquê. Quando você explica o porquê, todo mundo engaja no propósito. Então, a primeira coisa que eu mudei é assim, gosto de servir. Hoje, todo dia, eu começo com uma reunião diária com todo o time no Zoom, de 15 a 20 minutos. Puta, Ricardo, 15 a 20 minutos não dá para falar nada, dá para falar muito mais do que a gente imagina. E só de você estar todo dia 15 a 20 minutos com todo mundo, cada dia você consegue ver o rostinho de alguém ali e falar, essa pessoa aqui não está tão bem, eu vou chamar ela para uma conversa. Aí, à tarde, a gente vai e chama um papo paralelo ali, entende, fala, o que está acontecendo? O que está funcionando? O que não está funcionando? Pessoal, eu estou vendo o chat piscar aqui, então se alguém quiser me interromper, interrompe, porque eu não consigo ver as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Esses dias eu chamei um colaborador meu para conversar com uma pessoa que não estava performando nada. E eu tento, a gente brinca que colaborador é que nem família, né? Você contratou, você virou da família, você não pode desligar. Então, assim, desligar é quase exilar uma pessoa da família. Então, a gente tenta desenvolver de todos os jeitos. Eu chamei e falei, cara, o que está acontecendo? Você é tão bem pré-Covid, pós-Covid e tal. Nisso ele desaba de chorar comigo e fala, ó, eu não aguento mais estar com meu pai. A gente está todo dia junto. Ele não acha que eu tenho que trabalhar do jeito que eu trabalho. Eu não acho que ele tem que ficar mexendo o saco do jeito que ele acha. A gente briga todo dia das 7 da manhã às 7 da noite. Está insuportável. E é uma coisa que se eu não estivesse perto dele, eu nunca ia entender que ele estava com esse problema dentro de casa. E aí eu chamei ele para conversar e falei, faz o seguinte, o escritório está fechado, tira 2 vezes por semana, vai lá para o escritório, vai sozinho para o escritório, sai de casa um pouco, vai dar uma volta. Aí ele falou, pô, posso ir? Eu falei, pode. Assim, a ideia é que o escritório está fechado porque não pode ter convívio, mas ninguém está indo para o escritório. Se você quiser ir sozinho, avisa a galera do grupo, fala, tô indo, vou passar a tarde hoje lá e vai para lá. Mas isso eu percebi porque eu estava nessa conversa diária. Então, a primeira coisa que eu aprendi é, goste de servir. E a gente, como RH, como empreendedor, gestor, líder, a gente precisa realmente ter essa liderança servidora. Porque é isso que vai mudar a sensação do seu time no curto prazo. As nossas empresas conseguiram fazer uma virada muito rápida durante o Covid. Porque a gente tinha esse negócio de estar lá e falar assim, que recurso você precisa para conseguir transformar a gente em digital ou transformar a gente em exponencial ou sair do varejo, e todos eles tinham um hábito de pedir muita coisa e não só cobrar o resultado. A segunda conversa, pessoal, que eu aprendi, e aí aqui eu gosto muito do conceito de War Room, né? War Room chama quarto de guerra na tradução. Foi um conceito desenvolvido lá na Segunda Guerra Mundial, onde todos os generais da guerra iam para um quarto, eles colocavam tudo que eles iam fazer, as invasões, as guerras, as fronteiras que eles tinham, para debater, para conseguir aquela meta, o que eles precisavam conseguir fazer. Apesar do conceito ser ruim, né, porque vem da guerra, eu gosto muito hoje de, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, eu abro o meu quarto de guerra para todo o time, para eles entenderem
para onde que a gente está indo, que brigas que a gente vai ter que brigar. A gente está entrando num processo grande de realidade de inteligência artificial, que eu não entendo nada. E o time não entende nada também. Mas eles sabem que está lá. E aí, 2 deles já falam, Ricardo, tudo bem se eu fizer um curso aqui, tudo bem se eu fizer um curso ali, manda bala. Porque eles sabem que daqui 6 meses a gente vai ter realidade virtual. E eles precisam entender minimamente o que eles vão operar. Então, quando a gente, como sempre eu falo a gente, pessoal, RH, líderes, é importante a gente falar que fronteiras que a gente está batalhando para defender ou para conquistar. Porque ali o time vai entender quais são as competências necessárias para fazer esse próximo passo. Eu gosto muito do conceito de microlearning, ou de long life learning, de aprender todo dia. Mas só funciona se você souber exatamente o que você precisa aprender. O que você precisa aprender não está no Instagram, ali no Stories. O que você precisa aprender está naquele videozinho do YouTube de 5 minutos, ou naquele artigo que você vai ler. Então, quando a gente coloca a gestão estratégica na segunda-feira, quando a gente coloca a gestão estratégica na segunda-feira, todo o time sabe o que eles vão aprender. Eu tenho uma bolsa estudo lá com o time, todo mundo pode gastar uma grana por mês de cursos. Aí eles falam, Ricardo, eu vi aqui na segunda-feira que a gente vai aprender isso aqui, né? Como eu falei da inteligência artificial. Tudo bem se eu fizer esse curso aqui, tá dentro do valor e tal? Pau, manda bala. Então ele entende. A terceira coisa, pessoal, e essa para mim é a mais importante de todas, be digital, né? Seja digital. Aí o pessoal fala assim, Ricardo, mas eu sou digital. A gente tem site, a gente tem sistema, todo mundo está trabalhando em casa, a gente consegue usar o Teams, tá todo mundo. Digital não é uma ferramenta, digital não é um meio, digital é uma mentalidade. Se você pensa digital, você sempre vai estar preparado para o que vem pela frente. Sabe, a gente está lançando ao mesmo tempo durante a pandemia agora 10 escolas online, 10. Uma startup que tem poucas pessoas. Vai sair o melhor produto que a gente quer? Não, vai sair o melhor produto que a gente pode entregar. E a gente tem a promessa de todos os clientes que todo dia vai ter uma melhoria nesse produto. Porque a gente tem um conceito de always better, sempre melhorando. Então, todo dia a gente vai chegar e falar, agora a gente tem esse recurso A, agora a gente tem esse recurso B, agora tem aquilo. A gente é muito transparente com tudo que a gente tem para entregar e tudo que a gente pode melhorar no processo. Então, a gente sempre fala para o cliente, você vai receber A, B, C, D. Mas em 6 meses vai receber o F, o G, o H, o I, o J. Então, o pessoal tem esse hábito, eu sou de vendas, né? Que vendeu, terminou o problema, agora é do suporte técnico. Não. Vendas tem que acompanhar o tempo todo, pessoal. Seja para fazer um cross-sell, um upsell, uma melhoria de produto, um downsell. Puta, o cara tá lá com uma crise, vamos diminuir o pacote dele. A venda tem que acompanhar o tempo todo o cliente para saber. Primeiro, porque quem vendeu tem que saber entregar. E segundo, porque ninguém vai saber tão bem a demanda e a melhoria que você pode fazer no produto quanto quem está ali no dia a dia da venda, da negociação. Então, be digital faça um MVP, né? Faça um produto mínimo viável que você consiga colocar em pé. Ricardo, veio o Covid, eu era tudo presencial, não consigo fazer mais nada. Faz uma escolinha online, faz um produto digital, coloca para vender. Não tenha medo de canibalizar. Mas eu tenho medo de ficar uma entrega ruim. Tá tudo bem, avisa seus clientes que é um beta. Não deu certo. Tira do ar, volta, melhora, coloca de novo. Ricardo, mas eu não sei quanto cobrar. Cobra pouco. Vendeu bem, cobra um pouquinho mais. Essa cabeça, pessoal, de startup é o que eu mais defendo para que as empresas tradicionais tenham. A gente não tem todas as respostas. Aliás, frequentemente a gente fica ultrapassado porque a gente não tem todas as respostas. Eu sou apaixonado por empresas que faliram faturando bilhões. Sou apaixonado. E eu vou falar vários casos aqui, né? Blockbuster, Kodak, Xerox, Brasil tem Mesbla, Mapping, tem um monte de coisa. E você fala assim, cara, tinham diretores competentes, muito competentes, né? Que estavam ali na frente daquelas empresas anos. Eles não viram a tendência, eles não viram acontecer aquilo. Não, eles viram. Eles não conseguiram executar, mas eles viram acontecer. Então, a gente está passando por um momento de transformação, né, cada vez maior. Esse mundo VUCA, né, volátil, incerto. A gente precisa que cada vez mais a gente tenha a sensibilidade assim, de o nosso time que vai fazer a transformação.
o nosso time que vai fazer acontecer. Não adianta o CEO gritar e falar, agora não tem mais varejo, agora todo mundo tem que vender. Não, se o time não tiver comprado na ideia de acontecer e não tiver essa mentalidade do digital, põe um projeto para rodar, põe para vender, melhora no caminho, a gente não vai conseguir fazer. Sabe, eu estou acompanhando pelo menos 10 empresas que eu sou advisor do founder ou eu sou conselheiro que estão fazendo a transformação digital. Das 10, 5 estão fazendo bem, 4 estão fazendo mais ou menos e uma não tem, e para mim é a que mais tinha potencial. Por quê? Por causa da mentalidade do time. A mentalidade do time, assim, sempre foi feito desse jeito, sempre funcionou desse jeito, a gente sempre ganhou bônus nos últimos 10 anos fazendo desse jeito, porque a empresa tá faturando, tá gerando caixa, por que a gente tem que reinventar? E aí a gente fala, puta, essa cabeça é ruim, mas não é ruim, pessoal. Normalmente não, frequentemente eu me pego com essa cabeça também. Né? A gente tem uma editora de livros, mas livro sempre vendeu na livraria. Por que vai mudar? Aí parece óbvio para todo mundo. Por causa do e-book. Tudo bem, mas que mais além do e-book? Que mais que a gente não está enxergando? A gente tem uma tendência grande, né? E a gente, quando fala de neuro, a gente só consegue visualizar o futuro que a gente conhece. A gente não consegue, né? Então, eu não consigo imaginar um ser humano que tenha 3 cabeças, 8 pernas, porque não existe, né? Aí, só que quando vem a inovação, quando vem os negócios, alguém inventa esse ser humano que não existe, né? Então, alguém pega o exemplo do Zoom, para mim, agora é o maior. Todo mundo usava Skype, né? Durante anos. Aí o Zoom falou assim, eu vou melhorar esse negócio do Skype. Todo mundo falou, não, mas o Skype já tá lá. Cadê o Skype? Ninguém mais nem usa Skype. Outro dia um cara pediu fazer reunião comigo no Skype. Falei, desculpa, amigo, eu nem tenho Skype. Eu nem sei como é que eu instalo o Skype aqui no meu computador. Então, talvez tenha empresas que ainda usam o Skype. Mas assim, o Zoom veio e engoliu 80 e poucos bilhões de dólares de valuation deles. Que eles falaram, é legal esse Skype, mas eu posso fazer um pouco melhor do que isso. E um pouco melhor deles virou assim, eu sou melhor no que eu faço. Então, o Be Digital é sempre entender que tem um ponto cego no que a gente está fazendo e sempre a gente pode fazer um pouquinho melhor do que a gente está fazendo. Mas o mais importante é o feito é melhor do que o perfeito. Se um produto vai para o P&D e demora 5 anos para sair, quando ele sai ele já está defasado. A menos que seja uma farmacêutica, né? Alguma coisa que tem um desenvolvimento. Mas assim, as empresas de tecnologia, se você fica 1 ano, 2 anos estudando para lançar o produto, quando chega no mercado está defasado, né? Semana passada, retrasada, a gente trouxe uma plataforma de realidade virtual aqui para o Brasil para fazer eventos em realidade 3D. E aí aqui é uma palestra que eu fiz lá dentro na plataforma. Um avatar meu aqui atrás, né? Minha câmera, dá para compartilhar slides, fazer tudo. E aí você fala assim, mas Ricardo, eu nunca tinha visto isso. Não, eu também não. Há 3 meses atrás eu não tinha visto. Quando eu vi, eu falei, isso aqui tem jogo. Trouxe para o Brasil. Não tenho eu ainda não tenho o melhor preço, eu não tenho o melhor modelo de negócio, eu ainda não tenho nada, mas tenho já um monte de cliente que quer fazer coisa lá. E aí o cliente fala assim, cara, vamos fazer, faz um beta, experimenta. Então, o ponto mais importante, pessoal, assim, gerem os negócios. E aí, a partir do negócio que você vai gerar, você vai melhorar, vai aprimorar. Você vai falar assim, putz, esse cara aqui deu uma ideia boa, outro cara aqui trouxe uma outra ideia boa. E aí você vai aprendendo. Então, pensem digitalmente, no Be Digital, como dito assim, sempre a gente vai estar em beta, sempre vai estar melhorando. O iPhone 2 vai ser melhor do que o 1, o 3 melhor que o 2 e assim por diante. Melhoria contínua. O quarto ponto, e aí para mim um dos meus favoritos, e a gente, aqui, isso eu tirei de um estudo da McKinsey, né, que ele fala foco nos 3 R's, né, estourou a crise, veio lá, responder, retornar e reimaginar. Teve gente que ficou só respondendo, teve gente que ficou só reimaginando, teve gente que pensou só no retorno. E teve gente que entendeu e falou assim, ó, agora o meu comitê de crise vai ser maior, em 3 meses vai ser menor, só que eu preciso começar um comitê de futuro agora, porque senão quando a crise passar, quem ficou lá na frente, quem ficou pensando no futuro é melhor. Então,
tem essa parte aqui de baixo, eu gosto muito assim, o comitê de crise ele começa grande e ele vai diminuindo. O comitê de planejamento futuro vai pequenininho e vai crescendo. É isso que a gente fala, pessoal. Primeiro mês, 5 pessoas para a crise e 1 para o futuro. Segundo mês, 4 para a crise e 2 para o futuro. 3, 2, 4, 1, 5, 6 pessoas pensando no futuro. Todo mundo já respondeu para a crise. Todo mundo. Ah, Ricardo, eu não estou bem. Tá tudo bem que você não está bem, mas o que você podia ter feito, você já fez. Né? Já enxugou gente, já mudou o produto, já pensou na entrega, já não tem mais crise para pensar. Né? E tem empresa ainda falando em comitê de crise. Pô, já 100 dias de clausura já está na hora de pensar como é que ficou o mercado. Então, eu estava falando aqui antes, a gente tem um curso de palestrantes. Cara, palestra, não tá rolando nenhuma. Tá todo mundo fora. Ah, tá rolando digital, beleza? Mas assim, estamos lançando um curso de palestrante. Como é que a gente lança o curso de palestrante no meio dessa crise que não tem mercado de palestra? É isso. Alguém ficou reimaginando e falou, ó, é aqui que vai chegar. Então, montem os comitês, pessoal, do dia a dia ali, sempre pensando assim, um pouco das pessoas tem que estar pensando no curto prazo de responder, um pouco das pessoas no retornar e um pouco no reimaginar. Essas vão ser as empresas de sucesso. Tem gente que ainda fala que esse Covid, esse processo vai durar mais 6 meses. Eu não sei. Tem gente que está falando que vai reabrir e já vai retomar. Eu não sei. Todo mundo que falar ou que achar que sabe, ou é mal intencionado ou é ingênuo nesse momento. Porque ninguém tem certeza de nada. Nada. Eu ontem dei uma entrevista para uma revista e perguntaram, Ricardo, qual é o futuro da educação online? Eu falei, eu não sei. O meu planejamento de longo prazo é para os próximos 2 meses. Meu planejamento de curto prazo é a semana. Antes era 5 anos versus 1 ano. Agora 2 meses versus 1 semana. Então, eu não sei. Eu estudo tendência, eu vejo o que está acontecendo lá fora. Estou estudando muito a reabertura dos Estados Unidos, como é que eles estão respondendo, desemprego dos Estados Unidos. Mas, assim, é achismo. E aí, a gente tem um slide lá no nosso time que é as coisas que eu acho e as hipóteses que eu quero validar. Então, eu acho que a educação online vai crescer. Eu acho que o presencial vai continuar. Eu acho que o híbrido vai ser. Ah, eu acho que vai ter uma tendência de ir para home office no começo, mas que em 24 meses o escritório vai retomar ali o volume de pessoas. Tudo que eu acho, do que eu estudo, do que eu leio de artigo, do que eu estou vendo de movimentação no mercado. Se eu tenho certeza de alguma coisa, não. E nessa incerteza que eu estou melhor do que os outros. Porque eu falo, ó, vamos estar pronto 70% para isso, 20% para isso e 10% para isso. Então, a gente está bem estabilizado. O quinto e último ponto, pessoal, tenha equilíbrio. Né? O pessoal fala, meu colaborador está lá na casa dele e não está indo bem, não está performando. Tem que entender que não dá mais para pensar que você vai separar o profissional do pessoal. Cada vez menos, cada vez mais, o propósito das pessoas na felicidade está conectada com o que elas fazem dentro de casa e o que elas fazem no trabalho. Cada vez mais, a filha daquele cara vê ele chegando na casa dele feliz ou triste do trabalho dele. E aí aquilo impacta na casa toda dele. Ou vice-versa. Pessoas que eu estou vendo que tem lá 4, 5 pessoas na casa dela e não está conseguindo trabalhar, e isso impacta na performance dele drasticamente. Então, pensem que assim, o equilíbrio é importantíssimo, sabe? Esses dias, uma outra menina que estava trabalhando comigo falou, Ricardo, não dá, minha casa aqui tem 5 pessoas, meu marido, as filhas, minha mãe, eu não consigo. Eu falei, fica tranquilo, ela trabalha das 8h30 às 6. Que horas que você acha? Seguinte, para mim, na hora que eu dou o almoço para elas, e aí terminou a escola delas aqui, que terminou na hora do almoço, elas vão assistir televisão e eu consigo dar uma acalmada. Então vamos fazer o seguinte, entre a gente aqui, que tal você tocar aqui, começar seu dia 2 horas da tarde? Ela falou, mas eu posso? Eu falei, não, eu não vejo problema. Você vê problema? Mas e a CLT? Mas ela falou, você decide. Puta, Ricardo, para mim vai ser muito melhor. Se eu puder começar 2 horas da tarde, eu consigo colocar todo mundo, me tranco no quarto, vou conseguir estar com a cabeça livre e tal. Faz 2 meses que ela tá assim, tá feliz da vida. Todo dia ela termina lá 7, 8 horas da noite, ela fala assim, Rick, obrigado. Você arrumou minha vida de você flexibilizar o meu horário.
E eu estava martelando nela para todo dia ela estar conectada às 9 horas da manhã na reunião das 9. Por quê? Porque eu queria o time todo. Mas quando ela chegou para mim e jogou limpo, de falar assim, para mim não está rolando, flexibiliza, pessoal. Então, libera o equilíbrio dessa pessoa. E mudou a vida dela. E eu sou próximo do marido dela. O marido dela falou, Ricardo, obrigado, porque salvou meu casamento, salvou a nossa quarentena, salvou tudo, essa flexibilização. Então, o equilíbrio é muito importante. As pessoas têm que estar bem em casa, elas têm que estar bem no trabalho. Então, esse ponto que a gente aprendeu também agora na Covid, quarentena, como a gente for chamar, mudou. Mudou porque a gente começou a entender que cada dia é um dia diferente. Porque a gente acredita muito nisso. Pessoas plenas atingem todos os objetivos. Depois que a gente organizou a individualidade de cada um, e não aquele negócio de todo mundo tem que estar esse horário, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que performar igual, a gente começou a entender que o time como um todo performou muito melhor. Então as pessoas, para uns funcionava muito bem o home office, para outros menos. Para uns funcionava muito bem o horário de manhã até a tarde, para outros funcionava melhor da tarde até a noite. Para outros funcionavam muito melhor o negócio de ir para o escritório de vez em quando. E tá tudo bem. A primeira coisa que a gente tem lá na regra, todo dia a gente fala, é segurança. Então, assim, a gente nunca vai colocar ninguém à exposição de nada que possa fazer mal para elas. A segunda coisa é a flexibilização extrema, não só da educação que a gente acredita, como da individualização do trabalho. Isso mudou completamente. Mudou completamente. Porque tem gente que fala assim, Ricardo, eu de final de semana eu vou. E dia de semana é mais complicado. E eu falei, tá tudo bem. Ah, Ricardo, mas tem CLT, mas tem regras, mas tem fábrica, mas tem... Tudo bem, cada um flexibiliza o que pode. Eu tenho muito cargo de liderança e num modelo muito mais startup e digital flexível. Tem gente que tem um modelo muito mais CLT certinho, né? Na editora a gente tem tudo ali, precisa fazer junto, precisa tirar férias junto, coletivas, tal. A gente respeita. Aí está na cultura da empresa. Mas o que você puder fazer para o seu colaborador, e eu acredito muito nisso como futuro. Eu converso muito com juízes e pessoas de direito. Falo assim, quando que a relação de trabalho vai flexibilizar um pouco, para que a gente consiga fazer mais do que o colaborador quer e menos do que o que a lei permite. E eles falam, pô, Ricardo, isso aqui é uma briga nossa, dos sindicatos, do momento. Então eu falo assim, não tem problema, a gente respeita todas as leis que precisam respeitar, mas a gente empodera o colaborador para que ele peça o que ele quer fazer. E aí a mesma coisa para o aluno. Isso só pôde porque todo dia eu conseguia ouvir todos os líderes, todos os times que estavam comigo. Então, essa é uma grande defesa. Porque logo a gente vai ter um dia normal em 2030. A gente fica olhando muito para quando é que era, né? Eu gosto muito desse chart, que eu sempre falo assim, a gente tem uma empresa hoje de ensino à distância. O ensino à distância tem várias origens, mas uma das que eu mais gosto foi em 1450, na verdade, uma colonização britânica, onde os grandes ingleses precisavam ir colonizar e eles não poderiam estar dentro da faculdade na formação deles. Então, o ensino à distância ia de barco e chegava lá, os ingleses estudavam, fazia a prova, voltava de barco e o pessoal da faculdade corrigia. Eles falam, pô, legal, Ricardo, isso aí é muito bonito, né? Há 15 anos atrás. A gente está ensinando, fazendo ensino à distância hoje, falando é a coisa mais inovadora do mundo. Não, não é. Talvez juntou um pouco mais de tecnologia, talvez juntou um pouco mais de agilidade, mas o que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar para os próximos 500 anos. Como que vai estar ensino à distância quando tiver computador, máquina, inteligência artificial, esse protagonismo do ser humano falar assim, eu não preciso mais decorar, porque alguém vai decorar por mim, a máquina vai decorar por mim. Eu preciso entender, gerar empatia, gerar conhecimento, gerar, a gente chama de soft skills, negociação. Eu preciso fazer o que a máquina não vai fazer. Então, eu penso a mesma coisa do funcionário, o colaborador. A gente olha muito para o que veio até hoje. Eu gosto de olhar assim, se eu pudesse ter um colaborador livre para estar comigo do jeito que ele quisesse, como que eu conseguiria atender todas as necessidades dele? E
E aí, pessoal, eu tenho duas empresas que eu sou conselheiro de fábrica, né? Pessoal de fábrica, principalmente, tem fábrica, tem uma série de restrições ali de ponto, de cartão, e a gente é muito rigoroso com isso, né? Eu tenho o maior orgulho de falar das 7 empresas que eu sou conselheiro, nenhuma tem nenhum processo trabalhista nunca na história, porque a gente sempre faz tudo muito certinho e olhando. Mas, depois que a gente começou a perguntar para eles o que eles queriam, a gente começou a ter umas respostas super legais. E então, a gente tenta levar isso para o chão. Puta, você está empoderado. Como é que você pode fazer essa melhoria nesse processo? Como é que você que está no dia a dia ali da máquina consegue pensar digitalmente? Como é que você consegue ter um equilíbrio na sua casa? E a gente começa a ter uma proximidade muito maior do colaborador. Porque no final das contas, a gente tem que sentir a honra da nossa jornada. Eu falo hoje que eu estou empreendendo há 10 anos. Antes eu era executivo de empresa. Eu só empreendo para gerar emprego para o Brasil. Quando eu era executivo, eu acho que eu tinha um equilíbrio de vida até muito maior do que eu tenho hoje. Mas hoje, eu tenho muito orgulho do que eu estou construindo, desse protagonismo na educação, dessa mudança no modelo de pensar, nessa provocação de por que sempre foi feito desse jeito e precisa continuar feito desse jeito? Por que não pode mudar? Eu acho super legal, porque eu sou uma das pessoas mais novas que fala nesse modelo de pessoas, de futuro. Eu sempre entro em debates assim, e o pessoal fala, não, Ricardo, mas você tem que entender os últimos 10 anos. Eu falo, não, eu entendo, eu fui ler história de como é que era a Revolução Industrial, como é que funcionou tudo. Mas eu tenho uma curiosidade assim, se a gente perguntasse para todo mundo, você gostaria de fazer isso? Né? A gente fez uma pesquisa numa das empresas muito legais. Você quer voltar a trabalhar ou você está feliz no home office? E a gente fala home office, mas a gente sabe que a gente está quase numa prisão domiciliar, né? Assim, tá todo mundo em casa porque tem que ficar em casa, não porque escolheu ficar em casa. O conceito do home office hoje eu não vou para o escritório porque eu quero trabalhar na minha casa. A gente não tem essa opção. Pelo menos não aqui em São Paulo, né? Alguns lugares estão reabrindo. Então, se você pudesse fazer de qualquer jeito, você faria do jeito que você faz hoje? E as respostas são muito legais. E esse é o convite que eu faço para todo mundo. Para a gente criar uma jornada diferente, para a gente criar um protagonismo diferente, perguntar para as nossas pessoas, para os nossos times, para os nossos executivos, se você pudesse fazer de qualquer jeito, você faria do jeito que você está fazendo, que a gente está pedindo para você fazer? E essa é a parte onde você para de ter um empreendedor e começa a ter 100 empreendedores na sua empresa, começa a ter 200 empreendedores na sua empresa, comprometidos com o propósito, com a jornada, com a transformação, com a nova educação, com esse momento de protagonismo que a gente está trazendo. Então, o que eu tinha para falar era isso. Pessoal, a gente sempre deixa um presente para quem quiser. Aqui embaixo tem um QR Code. É um e-book de liderança do futuro que a gente produziu agora. A gente produz vários e-books. Quem quiser é só pegar a câmera, colocar no QR Code aqui e vai abrir o e-book. Fiquem à vontade. E, Érico, Vitor, queria abrir para perguntas aqui para papos. Eu não estou vendo o chat aqui, vou parar de compartilhar. Não sei se todo mundo já tirou foto aqui do QR Code para eu poder fechar. Ok, aqui é Bertrand, eu estou acompanhando aqui as perguntas pelo chat, mas enquanto elas chegam, Ricardo, deixe-me fazer uma provocação aqui, voltando àquela sua fala sobre o be digital, né, ser digital, né? Então, nessa perspectiva de tornar os ambientes mais digitais possíveis, as empresas, e nisso as pessoas são parte do processo, como fica considerar a pessoa enquanto indivíduo? Porque hoje eu tenho uma inteligência artificial que ela julga, pensa saber que sabe tudo sobre o meu respeito, as minhas preferências e tal, e muitas vezes eu vejo o meu espaço sendo invadido por isso de forma mais inadequada possível. Como valorizar o espaço da pessoa, né? Você disse, pessoas em primeiro lugar. Legal. E essa é uma pergunta muito legal, Bertrand, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que respeitar é a privacidade do indivíduo.
Então, eu sou o cara que mais defende o não compartilhamento de dados da parte tecnológica. Mas a gente precisa entender que o Bidigital não é a parte tecnológica, ou leitura de dados ou captura de dados. O Bidigital é um jeito de pensar, um jeito de você conhecer o seu cliente ou conhecer a sua inovação de uma maneira diferente. Eu acho que a inteligência artificial é legal, mas se você pegar, durante 10 anos da minha vida, dos 5 aos 15, tinha uma pessoa que tinha uma barraquinha ali, chamava Seu Otacílio, lá na minha casa. E o Seu Otacílio era inteligência artificial, porque eu conversava com ele e ele sabia todas as balas que eu gostava, todas as frutas que eu gostava, ele comprava, ele falava ali, e o Seu Otacílio, provavelmente há 30 anos, há 20 anos atrás, ele era a inteligência artificial dele mesmo ali, de conhecer o cliente como ninguém conhece. Então, o Bidigital, que eu sempre defendo, não é tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai vir e vai jogar a nosso serviço. E acho que aí a parte do ser humano usar isso para o bem e não para o mal. Mas o Bidigital é muito mais pensar assim, eu preciso ser um intraempreendedor no meu negócio, na minha empresa. Eu preciso conhecer o meu cliente ou conhecer o meu time como ninguém conhece. E preciso experimentar. Eu preciso criar uma cultura da experimentação. Que aí você vai conseguir ter as inovações mais radicais e velozes que você pode ter. Perfeito. Eu tenho aqui uma contribuição, uma pergunta do Cristiano Santos. Como fazer para que as pessoas encontrem seu propósito em um período de incertezas, diante de tantas informações que só poluem e atrapalham a direção correta? Legal. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto da palavra propósito. Eu talvez não goste muito do jeito que ela está sendo utilizada ultimamente, assim, a minha felicidade está atrelada ao meu propósito. Eu acho que a sua felicidade tem que estar atrelada a outras coisas e não só ao seu propósito. E tem gente que foi descobrir o propósito com 60 anos de vida, mas era uma pessoa feliz até lá. Então, Cristiano, a primeira coisa o que a gente está passando vai passar. Essa frase ficou. A gente precisa começar a entender, mais do que o propósito, quais são as coisas que te fazem feliz. E aí, é isso que eu pergunto para as pessoas que estão comigo no time, assim, o que você está fazendo hoje? Você gosta? Você está feliz? Você vai fazer? Tem gente que começou comigo numa área editorial e hoje está numa área de vendas. E você fala assim, mas ela já era feliz no editorial, mas ela sabia o propósito dela, que hoje é vender? Não, mas assim, ela sempre foi feliz. Então, o que a gente sempre fala das pessoas plenas é assim, tenha certeza que você precisa ter pessoas plenas no seu time, felizes com o que elas estão fazendo e entendendo muito bem o sentido daquele momento do que elas estão fazendo. Porque aí, aos pouquinhos, ela vai construindo o propósito dela. O propósito de vida? Não, o propósito daquele momento, entendeu? Então, a gente fala, né, o pessoal brinca muito, o propósito é pagar os boletos e colocar o leite na mesa ali, né? Pode ser, para algumas pessoas a motivação é o dinheiro, para pagar as contas. Para outras pessoas, eu acho que essa geração nova vem para ensinar muito. Assim. Eu, durante um bom tempo, rejeitei essa geração mais nova. Assim. Fiquei muito bravo, falar, cara, ninguém tem comprometimento nenhum, vem aqui, fica e fala, não. Eu entendi que eles vêm para ensinar a gente, que você precisa trabalhar o momento e a felicidade. Eles não topam mais pagar 5 anos de pedágio ali numa empresa para falar, não, um dia você vai ter a sua mesa com o seu nome escrito. Eles querem saber naquele momento, onde que é o lugar delas naquele momento. Então, eu gosto da palavra propósito, mas eu acho que o mais importante sobre felicidade, sobre sentido, é assim, você está fazendo algo que você está entendendo o porquê que você está fazendo, e isso que você está fazendo está te deixando feliz? Se a pessoa responder essas duas perguntas de coração, o propósito dela vai brilhar em 5 minutos ali. Ô, Bertrand, eu tenho uma pergunta para fazer para o Rick também, mas eu posso contribuir nessa pergunta do Cristiano porque está dentro da minha área de estudo e de especialidade também. Existem alguns passos, viu, Cristiano, para você reconhecer seu propósito, porque essa pode ser uma dúvida de todos também.
São algumas perguntas que a gente faz para justamente reduzir essa incerteza e trazer clareza. É se questionar o que você ama fazer, que foi muito bem o que o Rick trouxe, o primeiro passo, entender o que você ama fazer, o que você faz de forma fluida. Quais são os seus principais talentos, o que você faz e te dá retorno e qual legado que você quer construir com sua vida. Harmonize essas 4 perguntas que você vai reconhecer o seu Ikigai, o seu propósito de vida, que aí eu vou deixar meu contato aqui depois no chat para a gente bater um papo, tá? Rick, quais são as 3 principais atitudes que um gestor hoje, um líder empresarial, ele precisa trazer para o seu time atualizar o mindset do analógico para o digital? Eu acho que a primeira coisa é essa vontade de aprender. Eu acho que quando a gente coloca a ideia de que você precisa aprender todo dia um pouquinho e que ainda mais esse mundo super estável, quando o líder consegue mostrar para as pessoas, então todo dia de manhã eu mando para o meu time lá alguma coisa que eu li, que eu gostei, e aí eles debatem em cima, aí alguém manda em cima alguma coisa e daí surge uma discussão. Então a primeira coisa que eu acho que talvez o soft skill ou a mentalidade mais importante, assim, gostar de aprender. Eu acho que a gente vai cada vez mais precisar resolver problemas complexos que a gente nunca passou antes. Então, quanto mais você tiver uma caixa de ferramenta maior, melhor. A segunda coisa, eu acho que é esse conceito da experimentação. O líder, a gente tende a punir muito erro. E eu adoro quando eu erro. Eu adoro. Assim, eu venho do esporte desde garoto e quando eu ganhava eu gostava muito, mas quando eu perdia eu era muito competitivo, mas assim, no dia seguinte estava lá para melhorar, para fazer diferente. Então, o gostar de errar e gostar de perder de um jeito de aprendizado é muito importante que o líder inspire no time. Então, eu até falei agora pro meu time lá esses dias, falou, cara, vocês têm a meta de cometer 3 erros aqui diferentes que a gente nunca cometeu nos próximos 6 meses. E aí eles estão lá inventando um monte de coisa para a gente tentar aprender diferente, porque é o hábito de errar. Porque as pessoas de sucesso que a gente vê hoje, as empresas de sucesso que a gente vê hoje, eu estava lendo uma entrevista do Airbnb muito legal, falando, a gente demorou 12 anos para construir o Airbnb e em 3 meses a gente quase faliu o Airbnb. Eu vi isso. Né? Airbnb, tipo assim, a gente está falando agora, uma das empresas mais valiosas do mundo, hein? Todo mundo, há 6 meses atrás, idolatrava, falava, nossa, é o novo Einstein do mundo moderno. É a declaração do cara assim, em 3 meses a gente quase perdeu a empresa. E aí você vai falar, Vale do Silício, os caras mais... Tem que gostar de errar, tem que gostar de reinventar, tem que gostar de aprender. Então, esse ponto 2, gostar de errar. E o ponto 3, ter um apetite a risco. Eu acho que a gente tende a temer muito risco, sabe? Eu adoro o risco. O risco controlado, eu sou um cara matemático, né? Assim, apaixonado por números, KPIs, mas assim, eu acho que cada vez mais os times que gostarem do risco, que tenderem, que tiveram uma ideia assim de vamos fazer desse jeito aqui, tá todo mundo alinhado, calculamos tudo que dava pra gente calcular, vamos. Então, assim, aprender, topar errar, tá tudo bem, e o terceiro, apetite a risco. Eu acho que essas 3 coisas formam os times que estão, para mim, estão fazendo a revolução mais rápido agora nesse Covid. Muito bom. Obrigado pela resposta, Rick. Temos mais alguma pergunta aqui, pessoal? Eu tenho uma da Sueli que eu queria responder aqui. Posso? A Sueli falou aqui, conciliar o que nos faz felizes com os valores da empresa é o grande desafio. Sueli, isso foi o que eu aprendi com essa garotada de 20 anos de idade. A empresa tem 3 meses para mostrar para ela que ela está alinhada com os valores da pessoa, senão o talento não fica. Eu não sei para vocês das empresas aqui como é que é isso. Eu acompanho, até o Luiz contou um pouco de GPTW lá, mas aqui em São Paulo, cara, você vê os garotos que vêm das faculdades altas assim com um turnover altíssimo
em 6 meses o chefe dele fez alguma coisa que não está alinhado com os valores dele, ele nem pensa 2 vezes. Então, a gente vem de outra geração, né, onde a gente tinha que ficar 5, 10 anos na empresa. Então, essa molecada vem. Então, eu acho assim, seria muito mais importante as empresas criarem os valores em cima do que realmente os colaboradores dela acreditam, do que os colaboradores alinharem com o valor da empresa. Então, contrate bem, contrate com valores alinhados e aí o restante você vai ver que é só resultado bom. Show. Bom, nós estamos nos aproximando já do final do nosso tempo, tá? Caso alguém tenha uma última pergunta e queira até fazer, usando o microfone, por favor, fique à vontade, né? Caso contrário, eu queria passar para você, Ricardo, o espaço para você fazer suas considerações finais. Já agradecer a presença de todos, lembrá-los da nossa agenda que teremos amanhã, né? Dia 30, do alinhamento cultural de empresas no período pós-pandemia, que será apresentado pelo Paulo Emílio, que muitos daqui conhecem, acho que a maioria conhece o Paulo Emílio. Ele é o sócio da Prospecta, né? Um profissional com perfil para lá de interessante, tá? E nesse momento também agradecer, Ricardo, a você, tá, por estar conosco, tá? Realmente foi um espaço muito especial que você nos permitiu aqui dividir com você. Muito obrigado pela sua participação. Érico, acho que você quer falar alguma coisa. Não, eu acho que é só um registro aí muito básico. Primeiro, parabenizar o Ricardo por essa explanação tão clara e tão leve. Isso é muito importante. Ele falou em coisas interessantes, falou em liderança servidora, só alguns tópicos aqui no ser digital. Falou em... adorei os novos parâmetros temporais, né, que a gente poderia chamar de uma nova forma de planejamento, ou seja, o longo prazo em 2 meses e o curto prazo em 1 semana. Isso realmente é bem desafiador, mas é a realidade que se coloca aí. Eu acho que algumas coisas muito importantes, como equilíbrio, né? Uma coisa que é essencial, e esse olhar ele tem que ser permanente mesmo, que é a conexão entre o trabalho e o lar, a casa, ou seja, a conexão entre o trabalho e a pessoa, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, a flexibilização sempre, né? E, claro, e aí vem o desafio, como que empresas, principalmente em ambientes mais rígidos, como o ambiente industrial, podem fazer essa migração. Em que tempo? A gente não sabe. Eu acho que você foi muito claro. Na verdade, eu só tenho certeza que ninguém tem certeza de coisa alguma, tá? Mas como que elas podem fazer essa migração atentas a esse novo cenário, que, de certa forma, pegando algo que já vinha acontecendo, quando a gente fala, por exemplo, no perfil das pessoas, dessas novas gerações, o time dessas pessoas, a expectativa, mas só que agora você tem um desafio que se impõe, né? Então, de que maneira, como é que você vê essa migração dentro desses ambientes um pouquinho mais convencionais, cujo mindset vem aí de valores que se, vamos dizer, consolidaram ao longo de, inclusive, séculos, né? Como que você enxerga essa migração nesse momento, principalmente nesses ambientes mais rígidos? Desculpe eu fazer essa última pergunta, mas seria a minha forma de agradecer aí mais uma vez ao Rick pela excelente apresentação. Obrigado, Érico. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Segundo, eu cada vez mais acredito, pessoal, eu sempre trago ideias meio utópicas, né? E o pessoal fala, pô, Ricardo, você está aqui porque você não tem que lidar com o que eu tenho que lidar lá na empresa o dia todo e tal. E eu sou apaixonado por empresa, né? O Luiz sabe, eu tenho muito colaborador, tenho, né, gráfica, assim, a gente tem gente que bate ponto. Eu acredito, Érico, que cada vez mais vai ser um alinhamento entre os órgãos públicos, as empresas e os colaboradores que vão gerar essa transformação. A gente tem que fazer isso de dentro para fora. E eu acho que nós, como agentes transformadores,
precisamos levantar essa bandeira do protagonismo mesmo, entendeu? Assim, botar o colaborador no meio e falar, colaborador, o que é melhor para você? E aí deixar ele falar e a gente compartilhar. Eu acho que tem gente que vai fazer isso mais rápido, a gente vai fazer um pouco mais devagar, mas eu acho que quando a gente olha isso numa jornada de 500 anos, tudo fica pequeno, né? Toda a escala de tempo muda. Eu acho que a gente precisa entender que do jeito que está, talvez não fique, né? Eu acho que não fica, de novo, dentro dos meus achismos. Eu acho que vai mudar. Agora, como vai mudar e a velocidade que vai mudar, eu acho que cada empresa, cada setor vai ter o seu tempo. Eu vejo gente puxando aí uma transformação muito mais rápida e eu vejo gente segurando um pouco mais e falando, não, para mim está funcionando bem desse jeito. Mas eu acho que o grande convite aqui é falar assim, eu vou perguntar para o meu colaborador como é que tá para ele. E aí deixa ele falar. De peito aberto, sim, né? Eu acho que e a gente, com uma escuta ativa mesmo, nós somos líderes aqui nesse grupo super seleto. Assim, o que ele falar, eu vou escutar e vou tomar alguma atitude em relação a isso. A gente vai fazer essa transformação de pouquinho em pouquinho. Eu acho que é isso. Eu só concordo muito que juntos somos muito mais fortes, né? Nós, o nosso time, colaboradores, os órgãos, todo mundo ali fazendo essa transformação de mão dada. Então, acho que é isso sobre o tempo. O mais importante, pessoal, que eu queria deixar aqui de mensagem é assim, vamos abraçar esse momento novo, né? Eu não gosto dessa frase do novo normal, mas eu gosto muito de saber que a realidade mudou e que a gente precisa estar muito mais propício, né? Do jeito que veio esse Covid, que ninguém estava pronto, né? Virão outros desafios diferentes. E alguns mercados já tinham sido mais impactados antes por revoluções, né? Então, eu falei do Airbnb, que revolucionou o setor hoteleiro, o Uber, que revolucionou o setor de táxis, a gente teve o Covid que revolucionou o mundo todo aí. Mas eu acho que a gente tem que ir preparado para a gente puxar essa história aqui. A gente não precisar contar a história dos outros, para a gente contar a nossa história e falar assim, eu estava nesse setor, eu criei esse protagonismo, o time abraçou e a gente está escrevendo essa nova história. Então, vamos junto, contem comigo muito, pessoal, tem meu contato lá, quem quiser fica à vontade para mandar mensagem, super aberto, e pode me convidar mais vezes aqui que eu vou tentar bater esse papo novamente, Érico. Obrigado, Luiz, obrigado, Vitor, obrigado, Breno. Obrigado a todo o pessoal que foi maravilhoso. Maravilha. Somos nós que agradecemos. Vou interromper um pouco aqui, porque o tema que vocês estão falando, eu não consigo ficar calado. Eu aprendo com pessoas como você, como o Vitor, com o Érico, com a Celinha que está por aí. Sei lá, é tanta gente boa junto, né? Mas tem uma parte que a gente precisa começar também a fazer uma reflexão. Muitos negócios que existem hoje, e eu vou pegar aqui um conceito que o Vitor um dia me alertou e eu já estou quase esquecendo que foi ele que me alertou, já estou quase querendo comprar os direitos autorais dele, que é o conceito da razão social. Os negócios, eles entraram em alguns momentos, indústrias, hotéis, enfim, esses modelos todos surgiram para uma sociedade que naquela época, numa época que não é a nossa, tinha uma necessidade enorme para aquele desenho. E o que eles precisavam naquele momento? Eles precisavam de um negócio chamado mão de obra, né? Era como se a gente fosse a mão de obra. A sociedade evoluiu tanto e está de uma maneira tão brilhante que às vezes a gente olha e fala, pô, mas esses caras estão falando de uns negócios tão geniais. O Rick, quando ele fala do modelo dele fazer gestão, é tão genial e tem uma série de empresas que não estão adaptadas a isso. Mas a gente só precisa entender, não é mudando as pessoas ou mudando o modelo de negócio, mas acho que as empresas hoje em dia precisam fazer uma reflexão a respeito da sua razão social, de por que eles existem, para que eles existem. Na hora que eles fazem essa reflexão, eles começam a entender que os valores da sociedade, que inclusive naquela época eram alguns
que era um valor voltado ao ter, um valor voltado ao ganhar coisas, a riquezas e ter mais casas para alugar. O pensamento era esse, era da grana. Hoje não, hoje as pessoas querem ter um pedaço de vida. As pessoas não querem ter um lugar, né? As pessoas querem ter um pedaço de vida. Então, isso faz com que as empresas façam uma grande reflexão, Rick. E os ensinamentos que você traz para a gente me faz pensar muito sobre isso, sobre o que eu vou continuar falando, cara. Então, eu quero agradecer muito a você por me inspirar tanto, porque é combinado com esse conceito da razão social e com esse novo modelo de negócios para que as pessoas estejam realmente no centro. Em todos os lugares que eu for, que alguém perguntar para mim, mas essas empresas, eu falo, chama o líder principal e pergunta para ele para que essa empresa existe. Se ele ainda não entendeu que momento social que ele está vivendo, ela não vai existir por muito tempo. E é assim mesmo, né? Quando a gente vê as grandes empresas, como você citou aí, várias, como o Mapping, como Xerox, entre outras, que tiveram grandes problemas com os seus negócios, é porque chegou um momento que já não tinha mais a razão de existir. E aí passar por problemas mesmo. Então, para que as empresas não passem por problemas, como é que eles se adaptam a esse novo conceito social? Que não é mais as pessoas se adaptarem aos valores da empresa. A empresa precisa refletir os valores da sociedade. Se ela refletir os valores que a sociedade precisa, velho, não precisa mais alinhamento nenhum. Tudo funciona, né? Então, é bacana. Vou entrar e falar um pouco. Geralmente, quando alguém traz conceitos tão brilhantes como você trouxe, eu prefiro sempre ficar quietinho, né? Imagina, França. A gente não deve se comprometer num momento como esse, mas, cara, me inspirou tanto que eu me senti à vontade, acho que pela nossa aproximação, me senti à vontade para poder falar um pouco. Imagina, França, eu acho que é exatamente isso o papo, e eu vou mais longe, França. Uma coisa é você perguntar para o executivo principal por que aquela empresa existe. Outra coisa é você perguntar para aquele cara da máquina, lá da fábrica, do chão, que ganha um salário mínimo, por que essa empresa existe. Se o cara responder numa fábrica de papel, porque a gente faz papel higiênico, e não responder, não, porque a gente dava conforto e higiene para aquelas pessoas, aí você tem um problema. Porque a gente não perde o conceito, né? Os diretores da Xerox sabiam o que tinha que fazer, que não sabia. Então, eu fiz pela primeira vez um planejamento estratégico essa semana, com 4 professores da Dom Cabral, um monte de gente lá, e aí eles falaram, Ricardo, qual é o seu propósito? Eu falei, aí eles foram perguntar para todo o meu time qual era o propósito da empresa. Cara, ninguém falou a mesma coisa que eu falei. Eu falei, aí eles falaram, Ricardo, você tem um baita problema aqui, porque na sua cabeça tá claro o propósito, e a gente concorda com o seu propósito, mas o seu time não sabe. Então, França, né, empresas com 2, 3 mil pessoas é muito fácil perder ali o porquê, né? Então, o que você falou... Concordo. É verdade. Esses dias eu estava assistindo um evento e o líder principal da empresa foi falar dos valores, ele estava com umas anotações. Eu pensei, cara, você está pulsando dentro de você está falando, tem alguma coisa errada, velho. Se você precisa ler, imagina o cara que está lá embaixo. Está tudo alinhado com o que você está falando mesmo. Você está certo mesmo, cara. Não, tem que estar todo mundo, pessoal. E quando a gente escuta, é louco. Assim, vem muita coisa legal. Tipo assim, por que você trabalha nessa empresa? Vem todas as respostas. E essas respostas constroem o que a gente está trilhando para o futuro. Às vezes, a proposta de valor que a gente cria, o que a gente tem sério na cabeça, os clientes, nossos colaboradores, todos os stakeholders dão outra, né? E a gente aprende com isso. Então, que bom, França. Mas você sabe que tudo que eu falo eu aprendo com você, né? Então, é uma via de mão dupla aqui. Então, muito obrigado, viu? Juntos. Vamos lá, trocando ideia sempre e tal. E junta essa galera toda. Por isso que está todo mundo aqui reunido aqui. Esse monte de gente veio aqui te ouvir falar. E a gente aprende sempre um com o outro. Obrigado mesmo, cara. Coração. Obrigado a você, França. Obrigado, pessoal. Foi muito bom. Obrigado, Ricardo. Aqui à tarde. Rick, sensacional, cara. Muito bom. Segunda vez que eu estou escutando, né, sua palestra e foi mais aprendizado. Então, pessoal, siga o Rick nas redes sociais, no Instagram dele. O cara se movimentou, segue, velho. Vá, porque o cara tem muito a contribuir. E é um dos caras que eu conheço que está com a visão mais alinhada, né, do que pode acontecer. Né? Porque se a gente falar do que vai acontecer, né, Rick, a gente está sendo presunçoso. Mas o Rick tem... Um possível futuro, é isso. Exatamente. E aí, vamos nessa, pessoal. A gente está chegando aí no nosso penúltimo dia, né, da jornada de evolução People Experience.
promovido pelo COFIC. E amanhã a gente vai para a nossa última palestra dessa jornada. Vem mais coisas boas por aí. A gente está planejando algo muito relevante para os associados. O COFIC sempre com o objetivo, né, de trazer valor para os seus associados. Então, vamos juntos, seguindo aí, porque quem ganha com isso é Salvador e Maluzinha ali, ó. Ali, Maluzinha. Pessoal, uma outra coisa. Estão chegando aqui algumas mensagens aqui no Zoom privado perguntando sobre os 4 elementos do propósito e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui um QR Code que vai direto para a nossa comunidade do Telegram. Aí, se vocês quiserem, quem quiser participar, é só apontar a câmera, né, que aí vocês já podem acessar conteúdos nessa linha de propósito. Deixa eu abrir aqui para quem tiver interesse. Cadê, rapaz, esse negócio? Tá indo. Tem como depois você mandar lá pelo link lá do pessoal que assistiu hoje? Tá aí. Para quem quiser, pessoal, é só apontar a câmera e aí já entra na nossa comunidade do Telegram, onde a gente está trazendo conteúdos sobre autoconhecimento, propósito, liderança, inteligência emocional, educação comportamental no geral. Te aderindo aí, né, Rick? É o QR Code aí que é, na minha visão, a singularidade entre o inbound e outbound, né? É porque ele acaba trazendo a conexão do digital com o presencial em tempo real. Já até tornei aqui. Pessoal, excelente tarde para todos. Vamos colocar em prática, né, todos os aprendizados que o Rick trouxe. O mais interessante é a gente pegar o principal aprendizado de hoje e colocar em prática. Fazer um plano de ação e colocar em prática. Por que é importante, como colocar, quem são meus parceiros que podem me ajudar a colocar o aprendizado em prática, qual é a minha data limite, é bom botar prazo para diminuir a procrastinação, quais são os recursos necessários que eu preciso para pegar todo esse aprendizado aqui que o Rick trouxe para colocar em prática. E dessa forma a gente vai evoluindo, né? Porque só há evolução se colocar em prática, senão continua no mesmo lugar. Ok. Obrigado aí mais uma vez, Ricardo. E obrigado a todos aí pela participação. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, ótima tarde para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos. Grande Marco Antônio. Boa tarde. Boa tarde.